Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, a todas, né? Espero que todos estejam com saúde. Hoje aqui vamos estar gravando este vídeo aula da nossa penúltima lição desse trimestre, que nós queríamos estar na casa do Senhor nesta hora, mas por conta desta pandemia nós fomos impossibilitados de chegar até a casa do Senhor neste domingo e possivelmente no próximo domingo, quando iríamos fazer uma confraternização com todos os irmãos, que é a nossa última lição da nossa revista. Mas o Senhor conhece, sabe todas as coisas, e o mais importante de tudo é que nós estamos com vida, estamos com saúde para adorar e louvar o nome do Senhor. E aqui vamos começar a nossa lição desta manhã, no dia 21 de março de 2021, que tem como assunto a urgência do discipulado. E o texto áureo diz assim: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática, ela diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo, por meio de seu mestre, na igreja, para o ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Aqui vamos estar falando sobre o primeiro tópico de nossa lição. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. E o objetivo geral de nossa lição é esclarecer a urgência do discipulado. Então, irmãs, aqui nós vamos aprender que existe uma certa urgência, sobre o discipulado. E o primeiro tópico, nós temos que conceituar o discipulado. Vamos logo para o nosso primeiro tópico, que diz assim: o que é discipulado? O que é discipulado? Diz assim a introdução, o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da fé cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então aqui nosso objetivo com certeza será para o bem. Primeiro tópico: o que é discipulado? Vamos aprender. Olha só, o que significa a palavra discípulo? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, irmãos, o discipulado, que diz aqui o subtópico 1, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Quem pode ser um discípulo do Senhor? Um discípulo: todas as pessoas que estiverem dispostas a aprender. Porque a palavra discípulo significa aluno, significa aprendiz, significa seguidor. Nós sabemos que no mundo secular, muitas pessoas têm seus seguidores, têm seus mestres, seus ensinadores, seus mentores. E nós também temos o nosso mestre, nosso ensinador, nosso mentor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque lá no livro, irmãos, de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim para os seus discípulos: aprendei de mim, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz assim: ensinai as nações. Ensinai as nações. Então, primeiro, para se ensinar, tem que aprender. Depois que aprender, comece a ensinar. E também ele disse que nós temos que ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que ele tem falado, que é a educação cristã do subtópico 3. E nós sabemos que no mundo secular, irmãs, no mundo secular, dificilmente um seguidor vai seguir ou vai ter a mesma ideia
que o seu mestre. No cristianismo é diferente, nós temos que seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Então, a palavra discípulo significa aluno. E outra coisa, Jesus, para ser discípulo dele, não precisa de muita coisa. Quem pode ser discípulo do Senhor Jesus? Tanto homens quanto mulheres, tanto ricos quanto pobres, tá? Tanto pessoas da alta sociedade, como também os menos favorecidos. Qualquer pessoa que estiver disposta a aprender pode ser um discípulo do Senhor. As irmãs, que muitas das vezes, irmãos, poucos falam sobre as mulheres, né? Mas Jesus tinha discípula também, mulher. Lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 32, nós vamos ver que lá em Jope tinha uma discípula do Senhor chamada Dorcas. E essa era a discípula do Senhor Jesus mesmo. Então isso, não somente os homens, mas as mulheres estão envolvidas. Outra coisa, no livro de Mateus, capítulo 9, Jesus, ele chama Mateus, que era um cobrador de imposto. E os judeus tinham o cobrador de imposto como alguém que prestava serviço para Roma, que era inimigo dos judeus. E também eram conhecidos pelas suas fraudulências. Mas Jesus, ele disse: eu quero Mateus para ser o meu discípulo, o meu seguidor. Ou seja, ele escolhe, irmãos, independentemente da etnia, independentemente do que a pessoa fez no passado. O importante é, a partir do momento que aceita Jesus e começa a ter uma nova vida, é perdoado os pecados e tem uma nova vida com o Senhor, começa a aprender, começa a colocar em prática e começa a seguir o Senhor Jesus. Então aqui está este primeiro tópico que fala sobre o discípulo, o que é discípulo, que é um seguidor, um aprendiz, um aluno. Que Deus em Cristo nos abençoe.